E aí, pessoal que está na batalha dos concursos da área jurídica? Chega mais que hoje a gente vai descomplicar um tema que, olha, é ponto praticamente garantido na prova: lugar do crime. A ideia aqui é entender a lógica de uma vez por todas para nunca mais cair em pegadinha. Para começar, vamos pensar naquela questão clássica que sempre aparece. A ação acontece aqui no Brasil, mas o resultado lá na Argentina. E aí, quem julga esse crime? Entender a resposta para essa pergunta é o que abre a porta para a gente dominar todo o resto. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai construir o raciocínio passo a passo, tá? Começando pela regra geral, depois a gente vê onde ela se aplica e, claro, vamos mergulhar no mais importante: as exceções que as bancas simplesmente adoram cobrar. Bora lá então. Primeira parte, entender qual é o problema aqui. Definir o lugar do crime é a base de tudo. É o que vai dizer qual lei a gente aplica no espaço. A regra principal está aqui, no artigo 6º do Código Penal. É a famosa teoria da ubiquidade, que também chamam de teoria mista. O nome pode até assustar, mas a ideia é bem simples. Para o nosso código, é como se o crime estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. E para facilitar a vida, a fórmula é essa. Basicamente, o Código Penal diz o seguinte: o lugar do crime pode ser tanto onde a ação aconteceu, quanto onde o resultado apareceu. Os dois lugares, para a lei penal brasileira, são considerados lugar do crime. Ok, vamos focar um pouquinho mais nesse conceito para ele ficar bem firme na cabeça antes da gente complicar um pouco as coisas. Mas atenção, e aqui, pessoal, é que o jogo vira. Dominar esse assunto não é só saber a regra da ubiquidade, é principalmente saber quando ela não se aplica. É exatamente aí que a prova vai tentar te pegar. Fica a dica. Então tá, quando é que a gente usa essa tal de teoria da ubiquidade? Bom, ela foi feita para resolver um problema bem específico: conflitos de competência entre países diferentes, entre soberanias. Na prática, ela serve para dois cenários que sempre caem em prova. Primeiro, os crimes à distância, que é o nosso exemplo do Brasil e Argentina. E segundo, os crimes em trânsito, sabe? Aqueles que acontecem, por exemplo, durante um voo internacional que cruza vários países. Certo. Agora que a regra geral está clara, vamos para o filé mignon da matéria, a parte mais importante para a prova: as exceções. É saber isso aqui que diferencia quem passa. E são basicamente duas grandes situações em que a gente deixa a teoria da ubiquidade de lado. É fundamental memorizar essas duas aqui. Vamos ver a primeira exceção. Imagina o seguinte: alguém falsifica um documento aqui no Brasil para poder cometer um estelionato lá na Argentina. Um crime está ligado ao outro, certo? Mesmo assim, cada país julga o seu. O Brasil julga a falsificação e a Argentina julga o estelionato. Não tem essa de puxar a competência do outro crime. E esse quadro aqui, olha, ele deixa tudo muito claro. A teoria da ubiquidade foi feita para resolver conflitos entre países. Quando o conflito de competência é dentro do Brasil, entre cidades ou estados, a história é outra. Ok, então se a ubiquidade não serve para esses crimes internos, que a gente chama de plurilocais, o que a gente usa? Se a ação foi em São Paulo e o resultado no Rio de Janeiro, qual é a regra? A resposta, olha que interessante, não está no Código Penal. Ela está lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, o CPP. E a teoria adotada é outra, a teoria do resultado. O foco aqui muda completamente. E a aplicação dessa regra é bem direta. Se o crime foi consumado, a competência é do juiz de onde ele se completou. Simples. E se foi só uma tentativa? Aí a competência é do lugar onde aconteceu o último ato de execução, o último ato que o agente praticou para tentar chegar no resultado. Ufa, bastante coisa, né? Mas agora vamos juntar tudo isso. É hora de montar aquele resumo matador, o bizu essencial para levar para o dia da prova. Então, vamos lá, o mapa mental definitivo. A questão falou de países diferentes, de crime à distância? A gente já sabe, teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. Agora, se a conduta e o resultado aconteceram em cidades diferentes, mas tudo dentro do Brasil, aí a regra muda. A gente vai para a teoria do resultado, lá do artigo 70 do CPP. E para fechar com chave de ouro, essa tabela, ela é o resumo do resumo. Conflito internacional, artigo 6º do CP, teoria da ubiquidade. Conflito interno, artigo 70 do CPP, teoria do resultado. Essa é a imagem mental para guardar. É isso. Nossa análise termina aqui. A lição final é: na hora da prova, ao ler a questão, a primeira pergunta a se fazer é: esse conflito é internacional ou é interno? Essa pergunta é a chave que vai te levar direto para a teoria correta e, claro, para o gabarito. Bons estudos!